Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o comportamento da bateria do Galaxy Watch Ultra e também mostrei o resultado de vários testes utilizando a economia de bateria e também a limitação das funções de saúde. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas dicas em relação à economia de bateria. A primeira coisa que eu quero falar aqui em relação à dica é em relação ao carregamento. Tem algumas pessoas que têm tido dificuldade para carregar o aparelho e assim, tem somente duas maneiras que você pode fazer com que carregue mais rápido. E o mais rápido não seria algo extremamente rápido, seria um pouco mais rápido. Você carregar o aparelho com ele desligado, mas a gente sabe que é muito chato você ter que ficar ligando e desligando o aparelho toda vez que carregar. E a segunda opção é você ativar o modo de economia de energia durante o carregamento e o modo avião também. O modo avião ele vai desconectar o seu aparelho do seu smartphone e vai desativar tudo que tiver ligado, Wi-Fi, todos os recursos que tiverem relacionados à conexão. E o modo de economia de energia, ele vai reduzir o processamento do relógio, então vai ajudar nisso, vai ajudar também na questão da redução do processamento de aplicativos em segundo plano. Então isso vai ajudar a carregar o seu aparelho mais rápido porque ele não vai estar consumindo enquanto ele estiver carregando. Outra recomendação em relação ao carregamento é utilizar o carregador original do seu aparelho. Se você teve um Galaxy Watch 4, 5, 6 ou qualquer outro relógio da Samsung, não utilize o Galaxy Watch Ultra em outro carregador. Conforme eu falei lá no vídeo do comparativo do Galaxy Watch 5 Pro com o Galaxy Watch Ultra, o carregador que veio é diferente. Então esse carregador, ele é o carregador apropriado para o Galaxy Watch Ultra. Então evite utilizar outros carregadores, utilize o carregador próprio para o Galaxy Watch Ultra que veio na caixa. Bom, agora vamos às dicas relacionadas à configuração do aparelho, e aos sensores. Lembrando que as dicas que eu estou falando aqui, as dicas que eu vou falar aqui para vocês relacionada ao comportamento do aparelho para poder economizar mais bateria, eu sei que nem vai ser aplicável para todas as pessoas, então tem alguns recursos que eu vou recomendar você desativar, que para você, se você realmente usa a todo instante, se você realmente usa com frequência, se você realmente quer manter ativado, mantenha ativado. Tá? É só realmente a maior mensagem aqui que eu quero passar em relação a essas dicas é desativar tudo aquilo que você não usa com frequência. E caso você utilize, você pode ativar o recurso. Então são os recursos que eu vou mencionar aqui que normalmente gastam mais bateria. Então aqui a primeira coisa que eu recomendo você desativar é o Wi-Fi. Porque se você deixar ele ligado, que seria o modo automático, quando o seu aparelho não estiver conectado no seu smartphone via Bluetooth, ele vai automaticamente conectar no Wi-Fi e ele vai ficar procurando o seu aparelho. E caso ele não encontre o seu aparelho, ele vai ficar drenando demais a bateria. Então, caso, por exemplo, você vá na academia e queira utilizar o seu relógio sem o seu smartphone e queira continuar recebendo as notificações, ativando o recurso de Wi-Fi para conectar remotamente ao seu aparelho, ou até mesmo para escutar música aqui no seu aparelho, beleza, você vem aqui e conecta. Mas não deixe ele sempre conectado, porque senão ele vai drenar muita bateria. Então eu recomendo que você ative somente em casos que você queira realmente estar acessando o seu smartphone remotamente. Bom, o segundo recurso que também drena a bateria é a localização ativada a todo instante. Se você fizer exercício, você pode ativar o recurso de precisão lá normalmente, não vai impedir. Esse recurso de localização é para outras coisas. Então, caso você queira utilizar o Maps ou algum outro recurso, você vai precisar ativar o recurso de localização, mas enquanto você não estiver utilizando, eu também recomendo que esse recurso de localização esteja desativado para não drenar bateria desnecessariamente. Bom, o outro recurso que eu recomendo vocês configurarem melhor é em relação à medição contínua de frequência cardíaca e estresse. Se para você esse recurso de estresse e de frequência cardíaca não é tão importante para você, eu recomendo você ativar o recurso somente para que seja feita a medição de 10 em 10 minutos quando você estiver em repouso. Para ativar essa opção, você vem aqui em Configurações, Health, e aqui já tem as duas opções. Os dois estão como medir continuamente. Vindo aqui em frequência cardíaca, tem essa opção que eu mencionei, de medir a cada 10 minutos em repouso. Então, se eu colocar nessa opção, ele não vai ficar com o sensor a todo instante medindo minha frequência cardíaca e vai poupar bateria também.
Ou se você não faz questão nenhuma dessa medição, você pode colocar no somente manual, que quando você sentir a necessidade de medir, você vai lá manualmente no recurso de frequência cardíaca e faz a medição ali naquele momento. Aqui no caso do estresse, não é exatamente igual à frequência cardíaca, então você pode só medir continuamente ou manual. Voltando aqui, ainda nessas configurações do Samsung Health, eu recomendo você aqui na parte do sono, você selecionar exatamente o que você quer que seja detectado à noite, tá? À noite, de qualquer jeito, vai ser detectado os batimentos cardíacos, mas você coloca aqui o que você faz questão que realmente seja medido. Eu, pessoalmente, eu não ronco. Eu já fiz a detecção, já deixei até desligado, já vi que eu não ronco, então não tem a necessidade de eu deixar esse recurso ativado a todo instante. Então, eu desliguei esse recurso de ronco, e aqui, para mim, a temperatura da pele, para mim, novamente, tá? Tô falando para mim, não é importante. Então, eu deixo desativado. Mas, para mim, o oxigênio no sangue durante o sono é legal medir, então eu vou deixar ativo. Então, é justamente isso que seria legal, você verificar o que para você é pertinente e manter ativo, mas desativar aquilo que você realmente não utiliza. Isso também vai poupar um pouco de bateria. Um outro meio de economizar energia é através dos exercícios. Então, dependendo do exercício que você está fazendo e daquele momento que você está fazendo o exercício, você vai querer comportamentos diferentes ali dos resultados que você quer que seja apresentado para você no final do exercício. Então, por exemplo, aqui no exercício de esteira, se eu pressiono ele para iniciar e pressiono aqui embaixo, onde está aparecendo uma parte mais translúcida, eu posso ir lá embaixo e definir se eu quero economizar energia durante o exercício ou não. Se eu achar pertinente ali no momento do exercício, conforme eu mostrei aqui, antes de iniciar o exercício, você pode vir aqui e colocar na opção de economizar energia. Então isso aí depende do caso, depende de qual exercício você está fazendo, mas existe essa possibilidade. E ativando esse recurso, vai poupar mais bateria também. Aproveitando que eu já estou aqui, tem um recurso aqui de manter a tela sempre ativada. Eu recomendo você não manter a tela sempre ativada, porque isso aqui praticamente ninguém vai usar. Somente em exercício específico que você não tenha como erguer o pulso para ver os resultados na tela. Por quê? Se você manter esse recurso desativado, a tela vai ficar apagada quando você tiver com o pulso em outro movimento que não seja erguido. E quando você erguer para ver as informações, elas vão ser exibidas na tela. Então, por exemplo, na esteira, que eu não fico a todo instante segurando na esteira, deixar a tela desativada enquanto eu não estou vendo ela, termina poupando bateria também. Então, eu recomendo você deixar a tela desativada. Então, esse recurso teria que ficar desativado também. Mas é claro, se por exemplo você está fazendo ciclismo, não tem como você ficar toda hora erguendo o pulso para poder ver os resultados. Então, você pode julgar quando for pertinente esse recurso estar ativado ou não. Creio que muita gente vai me perguntar dessa pulseira de couro que eu estou usando aqui, vou deixar o link na descrição. Essa pulseira aqui é lá da Squaretech e é exclusiva para o Galaxy Watch Ultra, porque tem um encaixe específico para ele, e eu já mostrei aqui no canal, vou deixar o videozinho aqui caso vocês queiram ver outros acessórios também para o Galaxy Watch Ultra, e você utiliza lá o cupom TELTEC para ganhar desconto. O Galaxy Watch tem um recurso de detecção automática de exercício. Então, por exemplo, se você está caminhando por mais de 10 minutos, ele já vai entender que você está fazendo um exercício e vai passar a monitorar aquele exercício. E esse exercício, exercícios que você se locomove, ele vai usar a localização, o GPS, para poder mostrar o trajeto que você fez, o lugar que você percorreu. E consome bateria mostrar esse trajeto. E se você não configura isso, pode ser que fique na opção de alta precisão e nem sempre você vai querer que seja em alta precisão a sua localização. Então o que eu recomendo? Você vir aqui em configurações, Health, e aqui abaixo, na opção de atividades a serem detectadas, pressionando aqui, você vai ter a listagem dos exercícios. E aqui pressionando, por exemplo, em caminhada, que é o que está ativo aqui para mim, tem a opção de gravar localização. Se já é um recurso que você não quer gravar localização, que você só quer o resultado de batimento cardíaco, de saúde, de passos, você pode deixar desativado. Mas caso você faça questão de que seja gravado o seu trajeto, eu recomendo você ativar essa configuração e colocar na opção perguntar sempre. Por quê? Aqui tem a opção aproximado e precisão. Precisão, ele vai gastar mais bateria porque ele vai colocar a sua localização mais precisa. E aproximado, ele vai colocar ali mais ou menos o trajeto que você fez.
Se você colocar perguntar sempre, toda vez que ele detectar automaticamente um exercício, você pode julgar se você realmente quer que seja aproximado ou se você quer que seja preciso, ou talvez nem queira que seja gravado aquele trajeto. Então vai depender muito do exercício que você está fazendo. Então, caso você queira ativar a localização, recomendo você colocar na opção perguntar sempre, porque aí você vai julgar dependendo do exercício que está sendo feito. Um outro recurso aqui que eu pessoalmente tenho muita dificuldade de abrir mão, e na verdade eu não abro mão desse recurso, é o Always On Display. O Always On Display ele permite que deixe a tela um pouco apagada, ainda aparecendo as horas. Eu acho muito bonito o Always On Display, porque ele fica semelhante a um relógio normal. Poucas pessoas terminam até achando que é um relógio digital, porque ele termina deixando o relógio bem discreto e com as partes mais importantes acesas e o restante com pouco brilho. Mas, caso você não faça a questão do Always On Display, é um recurso que, se você desativar, você também vai poupar a bateria. Como eu falei, no meu caso, eu não abro mão. Tem uma coisa legal em relação ao Galaxy Watch Ultra e ao Galaxy Watch 7, que é mais por conta do One UI 6, né, da versão do lançamento desses dois relógios, que, por exemplo, aqui eu estou no Always On Display e a partir desse momento, para acender a tela ou para utilizar o relógio, eu não preciso pressionar na tela para ela acender, para depois eu utilizar o relógio. Não, eu posso vir aqui diretamente, por exemplo, ir para os blocos. Ou, por exemplo, eu posso ir diretamente para o painel de configurações. Então, o que pode ser feito? Eu posso vir aqui nas configurações e desativar o recurso, vindo aqui em visor, eu posso desativar o recurso de erguer o pulso para ativar. Por quê? Eu não vou precisar que a tela do relógio seja ativada para eu utilizá-lo. Eu posso ir diretamente para os recursos. Então, por exemplo, qualquer movimento que eu fizer aqui, ele não vai ativar a tela, ele vai manter só no Always On Display, e quando eu quiser utilizar, eu posso vir aqui e utilizar diretamente. Então, eu acho bem legal isso também, essa possibilidade. E aqui, com a tela apagada, ele vai deixar o Always On Display muito mais evidente do que o visor com a tela ativada nesse modo aqui. Então é mais uma questão de customização, tá? Essa questão aqui não vai economizar bateria, só vai economizar mesmo se você desativar o Always On Display. Então, quando o pulso estiver em outra posição, ele não vai ter a tela acesa. Bom, e o último recurso que eu recomendo você deixar aqui desativado é o NFC. Então, se você deixar desativado, quando você utilizar o pagamento no cartão através do Samsung Wallet, ele não vai te impedir de pagar pelo NFC estar desativado, tá? Você vai conseguir pagar normalmente. O legal de deixar o NFC desligado é que ele não vai ficar procurando algo para ler. Então, você pode deixar ele desativado. E aqui, por último, como última recomendação, mas na verdade para utilizar só em casos específicos, é o modo de economia de energia, né, que você pode ativar através do painel rápido. Mas eu não recomendo você deixar o modo de economia de energia sempre ativo, porque o relógio vai ficar praticamente inútil. Eu mostrei para vocês lá no vídeo falando sobre a questão da bateria, né, do Galaxy Watch Ultra, e fica praticamente inútil porque ele limita muito o relógio. Então, em que situação eu recomendo ser utilizado o modo de economia de energia? Somente quando você quer guardar bateria para poder carregar o aparelho quando chegar em casa. Então, por exemplo, estou utilizando ele durante o dia e aí eu quero economizar a bateria só para pelo menos dar tempo de eu chegar em casa, eu quero limitar o processamento dele, o desempenho dele, porque eu não estou utilizando ele muito para atividades pesadas, eu só quero realmente que ele não desligue. Então o recurso de economia de energia vai utilizar nesses casos assim, que você vai lá, ativa até durar o restante do dia, porque você não vai ter como carregar na rua, por exemplo, e aí no final do dia você pode desativar depois que você carregar o aparelho. Então seria mais para situações extremas, né? A economia de energia não é para deixar sempre ativado, porque senão você não consegue utilizar os recursos do seu relógio. Lembrando que todos esses recursos mencionados aqui no vídeo, nenhum deles, uma vez desativados, vão influenciar no Energy Score. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que também vocês consigam obter resultados legais em base das dicas que foram dadas aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, que isso apoia muito meu trabalho aqui no canal. E se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para ser notificado quando eu postar mais vídeos aqui no canal. Um abraço e até a próxima!